Humanos são criaturas de hábitos e lutadores profissionais provavelmente ainda mais do que uma pessoa normal. Com a disciplina necessária para treinar, fazer dieta e cortar peso, quanto mais regrada a sua vida, melhor. E como você pode imaginar, alguns lutadores fazem da sua própria rotina pré-luta um ritual bastante diferente. Embora muito do que um lutador faz na semana da luta envolva basicamente entrevistas e fotos pré-luta, hoje vamos listar o oposto, os 10 lutadores que adicionaram coisas bastante incomuns e fascinantes às suas rotinas de preparação para a noite da luta. Então já deixa o like, se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores com rituais pré-luta muito bizarros. Número 10, Conor McGregor. O notório passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Para começo de conversa, Conor McGregor mudou de penteado umas 19 vezes desde sua primeira luta no UFC até hoje, além de se cobrir de tatuagens, ganhar muito dinheiro, começar um negócio de uísque, comprar um monte de roupas de estilo duvidoso e conquistar 1 ou 2 cinturões. Ele é a personificação da mudança, sempre há algo novo e diferente nele, mas se uma coisa não mudou em Conor desde o início de sua carreira profissional lá em 2008, no Cage of the Tooth 2 em Dublin, é sua rotina pré-luta. Conor sempre coloca em sua mala antes de sair para o local da luta um boné que pertenceu a seu avô, que foi deixado para ele depois de sua morte. O boné é uma lembrança da sua família para que ele não se esqueça de suas raízes. Ele tá lá para mantê-lo com os pés no chão, não importa quantas lendas do boxe ele acaba enfrentando por centenas de milhões de dólares. Sua bolsa de equipamentos foi roubada em 2014 e com ela se foi o boné de seu avô, mas ele acabou substituído por outro que, embora não fosse de seu avô, serve com o mesmo lembrete de que sua vida difícil em Dublin não passou muito tempo atrás. Número 9, Danny Castillo. Esse ritual pré-luta soa um pouco mais como uma maneira de explicar para sua namorada ou esposa porque você tem glitter no rosto todo, mas quem somos nós para julgar, né? Danny Castillo foi um atleta popular da equipe Alpha Male, que fez fama no WEC e no UFC por 7 anos, e durante esse tempo ele começou um ritual pré-luta que aparentemente lhe ajudou muito. Danny costumava ir num clube de striptease pouco antes da pesagem e ajudava a pagar e sustentar algumas jovens e adoráveis senhoras que desfilavam sua beleza por aí. A prática foi como um amuleto de boa sorte para ele, já que ele estava invicto com 8 lutas no MMA quando revelou isso ao site MMA Mania, contando que batia ponto na casa das primas antes de suas lutas. A entrevista foi feita antes de sua luta contra John Collish no UFC on Fox 3 e ele venceu, e a gente foi conferir sua sequência de vitórias e parece que a tradição provavelmente começou antes de sua segunda luta no UFC. O curioso é que as 2 lutas que ele perdeu durante aquele período aconteceram no meio oeste americano, então talvez ele não tenha conseguido encontrar um clube de striptease perto do hotel antes da pesagem. Número 8, Ronda Rousey. Desde que Mickey disse a Rocky Balboa que as mulheres enfraquecem as pernas, muitos lutadores decidiram que é melhor se abster de qualquer ousadia no quarto antes da luta, pois acreditam que isso pode diminuir sua testosterona ou tirar seu foco. Ronda Rousey não é dessas lutadoras. Alguns meses antes de sua estreia no UFC, em entrevista de Rome, a ex-campeã dos galos foi questionada sobre a prática de lutadores ficarem longe do nheco-nheco antes de suas lutas. E foi aí que Rousey disse que se ela tem uma luta chegando, o ritual é dar o máximo possível de rolas na cama se ela tiver um parceiro fixo no momento, pois ela acredita que no caso das mulheres, a prática ajudaria a aumentar seus níveis de testosterona e obviamente isso poderia ser benéfico para uma luta ou no treinamento. Então qual é a verdade na real? Assim como toda a ciência que não está sendo estudada por um cientista real, o assunto é incrivelmente complicado e nós não somos especialistas. Parece não haver estudos suficientes ou conclusivos sobre atletas e se chegar lá ou não afetaria positiva ou negativamente seu desempenho no esporte. Seu desempenho no esporte, não entre 4 paredes. Número 7, Cub Swanson. Cub Swanson é um dos lutadores mais legais e descontraídos do UFC fora da jaula. Dentro da gaiola, esse cara é quase um deus da violência e da destruição, com 8 bônus de performance de luta, e sem contar os 4 prêmios de luta da noite que ele ganhou no WEC. Não é à toa que o chamam de assassino. Então qual o segredo dele? Como o Cub é esse cara relaxado e tranquilo que se transforma em uma besta enjaulada na noite da luta, Swanson tem um ritual pré-luta que ele chama de transformação. Ele é o bom e velho Cub de todos os dias na véspera, mas uma vez que as mãos estão preparadas para calçar as luvas, ele vai para um canto e não fala com ninguém por um tempo. Quando ele se permite voltar mentalmente a um determinado momento de sua vida, quando ele era mais malvado, um monstro, um assassino. Swanson era cercado por mais influências quando era jovem. Gangues, brigas de rua, roubos, drogas, álcool, tudo mesmo. Ele acabou em um centro de detenção juvenil antes de mudar sua vida e se tornar o cara incrível que é hoje, mas ele puxa as lembranças daquela época mais sombria durante seu ritual pré-luta para mudar de Cub para Killer Cub. Ele permite que parte de seu passado assuma o controle e, de acordo com ele mesmo, assim que a luta acaba, Killer Cub vai embora e não o veremos novamente até sua próxima luta. E nós não temos dúvida nenhuma de que tá todo mundo
aqui aliviado com esse autocontrole. Número 6, Chuck Liddell. Isso se tornou uma prática mais comum nos últimos anos, mas sem dúvidas o lutador de MMA mais famoso a ter como ritual pré-luta o hábito de pintar as unhas dos dedos dos pés é Chuck Liddell, que começou a fazer isso lá em 2004. Numa entrevista ao Good Morning America, Chuck disse que costumava pintar as unhas antes de suas lutas para dar sorte, mas era uma prática que começou por capricho e influenciada pelo seu mentor John Hackleman, o criador da tendência das unhas pintadas na equipe The Pit. John disse à Submission Radio que uma vez sua namorada pintou as unhas dos seus pés e enquanto ele assistia aos Sopranos ele não sabia como tirar, mas gostou da reação das outras pessoas, então ele continuou a prática. Liddell percebeu que muitos lutadores em sua academia estavam fazendo isso e, de acordo com sua autobiografia, um dia enquanto estava fazendo uma pedicure no shopping, ele decidiu comprar um esmalte também. Assim como Hackleman, Liddell se divertiu com a reação que as unhas trouxeram e continuou a pintá-las até hoje. Ele não necessariamente as pinta para lutar, mas adquiriu o hábito de passar uma nova camada antes de entrar no octógono desde 2004. Número 5, Matt Lindland. Uma coisa é ter um ritual pré-luta que realmente não significa absolutamente nada para ninguém além de você mesmo e provavelmente não traz nada além de um pouco de paz de espírito. Outra coisa é ter um ritual que pode ser visto como uma vantagem tática na noite da luta. Essa deve ser uma das histórias mais lendárias do esporte, mas Matt Lindland, um dos lutadores mais talentosos da história do MMA e medalha de prata nas Olimpíadas de Sydney, simplesmente parava de cuidar de sua higiene pessoal antes das lutas. Ele não tomava banho, ele não escovava os dentes. Cara, nem um desodorantezinho para disfarçar. Não, Matt queria cheirar o pior possível na noite da luta. Se você já fede normalmente, se ficar um dia sem tomar banho, o lutador profissional que está treinando regularmente vai cheirar como um gambá esquentado em micro-ondas. Até Rampage Jackson já reclamou sobre como foi ruim lidar com os odores que emanavam de Lindland em sua entrevista após luta no WFA. Josh Thompson também participa desse ritual, mas não por nenhuma razão tática, só por fazer mesmo. O MMA é um mundo muito estranho. Número 4, John Jones. Qualquer jogador decente de pôquer sabe que você tem que ter um plano B, e aparentemente John Jones é um bom jogador de pôquer, porque ele sempre entrou em suas lutas com uma desculpa pronta caso algo desse errado. Jones já revelou que farriava e desmaiava de tanto beber antes de cada luta no UFC. Ele disse a Joe Rogan em seu podcast que a luta contra o Vincent Prue foi a primeira que ele não chegou ao ponto de não se lembrar de nada, e foi aí que teve seu pior desempenho. Não temos confirmações se ele voltou ao costume alcoólico para suas lutas desde então, mas você pode especular. Jones chamou essa prática de muleta mental. A sua lógica era que se ele fosse aniquilado na jaula, ele poderia botar a culpa na farra da semana anterior. Sinceramente, não é a pior lógica, pois temos certeza de que esse tipo de coisa pode ter um impacto na noite da luta, mas é claro que isso também mostra a natureza autodestrutiva e insegura de Jones, que de muitas maneiras afetou sua carreira muito além de uma simples derrota no octógono. Número 3, Georges St-Pierre. Tudo bem, vamos ser honestos aqui porque todos nós já fizemos isso alguma vez. Não há uma única pessoa sequer assistindo a esse vídeo que em algum momento não tenha beliscado seus próprios mamilos. Quem não tinha feito está fazendo agora, certeza. A única diferença é que você e eu provavelmente fizemos isso no conforto de nossas próprias casas, não na frente de dezenas de milhares de pessoas enquanto uma câmera de televisão apontava diretamente para o nosso corpo sem camisa. Mas esse não é o caso dos membros da equipe de Jackson Lincoln John. Georges St-Pierre é o mais famoso, claro, mas ele tem a companhia de Rashad Evans, Leonard Garcia e Keith Jardine. Se você treinava na equipe de Greg Jackson naquela época, provavelmente estava dando umas beliscadas aqui e ali um pouco antes das suas lutas, mas o porquê disso é a questão aqui. O que diabos está acontecendo? Bem, de acordo com Rashad e GSP, o beliscão foi uma forma de espairecer, afinal, você acabou de ser trancado em uma jaula com alguém que quer te bater, então talvez um pouco de leveza não faça mal a ninguém. O gesto relaxaria a equipe de Jackson por um breve momento. Não tá claro como a prática surgiu, mas GSP foi o primeiro a exibir a técnica dentro do octógono. Número 2, Lyoto Machida. Pat Zohulihan lançou uma pergunta pra lá de pertinente no filme Com a Bola Toda. É necessário mesmo que eu beba minha própria urina? O ex-campeão do UFC Lyoto Machida vai argumentar que sim, o karateca teve uma tosse que simplesmente não conseguia curar muitos anos atrás, e então em vez de tomar xarope como todos nós, ele perguntou ao pai o que ele deveria fazer e seu pai explicou que beber a própria urina eliminaria a tosse imediatamente. Alguns dias depois, talvez completamente por acaso e não tendo nada a ver com o fato de Machida ter urinado em um copo e depois bebido, a tosse passou, e desde então Lyoto tem tratado o corrimento como um remédio milagroso, e daquele dia em diante, quando o combate se aproxima, isso torna-se um ritual pré-luta para aumentar seu vigor para a competição. Essa é, sem dúvida, a frase mais estranha que nós já escrevemos sobre qualquer coisa no MMA no ponto. Mas tudo bem, vamos explorar o raciocínio do dragão um pouco mais, pois foi graças à Era Machida que ficamos sabendo dessa história maravilhosa. A prática remete aos primórdios da civilização, mas se levarmos
levarmos em conta que os antigos gregos também pensavam que espirrar era um método anticoncepcional, não há qualquer evidência científica de que reciclar o Red Bull que você bebeu tenha qualquer tipo de benefício à sua saúde, mas como o Pet Zorro Leland questionou... Because it's sterile and I like the taste. Okay. Número 1, Jan Blachowicz. Amigo, se prepara que as coisas vão ficar bem estranhas agora. Muito, mas muito estranhas. Jan Blachowicz conseguiu um feito e tanto ao ser coroado o primeiro campeão meio pesado do UFC a não se chamar John Jones ou Daniel Cormier desde 2011. E embora a gente não tenha perguntado aos outros lutadores da lista, nós temos certeza de que ele é o único aqui que toca na corda usada por um homem para cometer suicídio antes de cada luta para dar sorte e garante que funciona 90% das vezes. What was that? Sim, você ouviu muito bem. Antes de cada uma de suas lutas, ele viaja para uma floresta onde se deparou com o corpo de um homem que havia se enforcado em uma das árvores. É claro que quando isso aconteceu, Blachowicz ligou imediatamente para o serviço de emergência em vez de fazer um vlog no YouTube para crianças com cadáver como o sociopata de Logan Paul. E foi então que ele teve uma conversa um tanto quanto peculiar quando um dos policiais perguntou a Jan se ele levaria parte da corda com ele. Parece que antigamente dava sorte guardar parte da corda de alguém que se suicidou. Esses pedaços de corda podem até valer um bom dinheiro no mercado de coisas esquisitas que existem por aí. Blachowicz não gostou muito de pegar parte da corda para dar sorte, mas agora visita o local antes de cada luta. Blachowicz não entende porque o UFC nunca mostra esse ritual em seus vlogs de semana de luta, o que pra gente é meio óbvio, né? Mas ele acredita que pode ser porque há uma força sobrenatural na área afetando a gravação das câmeras. Ele disse que precisou de 2 idas ao local para gravar porque o áudio estava inutilizável na primeira. E aqui vai um salve para Tommy2Hold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também pro cara que editou esse vídeo. Você pode segui-lo no Twitter através do @UncleJoeyMMA. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.